Fala pessoal, tudo bem? O ano já começou e todo mundo fala em janeiro que esse ano vai ser diferente. Se você tiver uma meta financeira, fica nesse vídeo, porque eu vou te explicar o racional de como eu enxergo a construção de patrimônio e por que eu acredito que não tem nada melhor do que ser sócio de empresas sólidas para receber dividendo, tá bom? E falando do financeiro, todo mundo sonha com o tal do primeiro milhão. E esse vai ser o mais difícil de você juntar, tá? Não porque o mundo é injusto, não porque tem impostos aí para pagar, mas porque depende basicamente do seu próprio trabalho. Os primeiros 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, depende muito mais do seu trabalho do que das outras coisas que eu vou falar aqui nos vídeos. Então não tem atalho, não tem mágica, é literalmente trabalho duro. E assim, tem um cliente meu que fala que o resultado dele, né, do trabalho, só depende do sovaco fedido. Porque é muito suor para conseguir fazer. E aí quando a gente fala de juros compostos, né, já que a gente está falando de investimento, as pessoas às vezes gostam de fantasiar, né, sobre esses assuntos, né? Principalmente a questão dos juros compostos, porque você vai ler num livro que 10, 15% ao ano vai te deixar milionário, só que o juro composto é inútil se você não tiver capital para ser composto. Então, assim, todo mundo quer o efeito da bola de neve, né? Até tem aqui o livro do Warren Buffett, Snowball, porque ele fala, né, sobre a bola de neve, como é que funciona a bola de neve. Só que para esse efeito funcionar, primeiro você vai ter que subir o morro e depois você tem que fazer a sua bola de neve. E só depois que você vai conseguir empurrar essa bola de neve e ela vai girar, 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 crescer e ficar gigante. Queira eu um dia ter um patrimônio muito parecido com o do Buffett. Então, assim, quando eu posto lá mais um aporte na saúde ou mais um aporte se referindo à minha carteira pública, é justamente nesse sentido. Só vai ter efeito ao longo do tempo se eu trabalhar e se eu fizer os aportes. Só com o tempo vocês vão ver resultado nessa estratégia. E assim, só funciona com aporte. Se não tiver aporte, não vai funcionar. O primeiro milhão vai levar anos, o próximo milhão vai levar menos da metade do tempo. E assim, eu tô falando de milhão aqui, mas se esse número te assusta, tem o Fábio Baroni, né, que eu gosto bastante lá do AGF, que ele fala, corta um zero, transforma a sua meta então em 100 mil. Se 1 milhão é muito longe, transforma em 100 mil, não tem problema. Mas eu vou usar o 1 milhão aqui porque são os números que eu costumo conversar. E assim, talvez você já está desanimado, né? Porque achou que eu ia falar que é fácil, que não tem que trabalhar, que é milagroso, que da noite pro dia a mágica acontece, mas não funciona assim. E se você entendeu que juros compostos precisam de algo para ser composto, você já está 90% na frente da maioria das pessoas. Todo mundo gosta dos juros compostos, faz conta ali nas calculadoras pela internet, mas se você não trabalhar e se você não aportar, não adianta muita coisa, né? Se você fizer 100% de retorno em cima de 10 reais, você vai ganhar 10 reais. Se você fizer 100% de retorno em cima de 100 mil reais, você vai ganhar 100 mil reais. Então, o esforço é o mesmo para fazer 100% em cima de 10 e 100% em cima de 100 mil, mas o retorno é muito maior, né? E já que eu tô falando assim de aporte, né? Então, o trabalho em si, por que eu gosto de investimento, né? Porque eu gosto de ações? Porque o trabalho em si não é escalável. Quando você tem o seu dinheiro lá investido, ele não pede férias, não fica doente. Óbvio que o trabalho te mantém, né, vivo, você paga o aluguel, mas o trabalho não é escalável. Você não consegue vender 2 horas no mesmo instante, né? Você troca a hora por dinheiro, essa que é a realidade. E é assim que você quer viver para sempre? Sempre no começo? Sempre pingou o dinheiro, pagou as contas e acabou. Então, a única forma que eu vejo de sair da corrida dos ratos, né, que nem Kiyosaki fala, é de você conseguir poupar. Então, primeiro você precisa ganhar mais para poupar, e aí com esse dinheiro poupado
ao longo do tempo você vai escapando dessa corrida dos ratos, né? Dessa inércia, enfim, que o mercado prega que você precisa consumir, você precisa mostrar isso, você precisa fazer aquilo. Não, você não precisa fazer nada disso. Mas assim, se você ganha menos, ou melhor, se você aporta menos do que R$ 1.000 por mês, o seu foco não é multiplicar o dinheiro, o seu foco é ganhar mais dinheiro. Então, invista em livros, invista em estudar, invista em comprar alguma coisa para revender, invista em buscar informação, invista em trabalhar para pessoas que possam te ajudar a conhecer e melhorar seu network, enfim, que possam te crescer, né? Porque às vezes, eu vou mudar de empresa para ganhar R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. E na empresa que você está, o seu potencial de crescimento, o seu potencial de conhecimento é muito maior. Então não vale a pena só trabalhar por dinheiro. Obviamente tem que pagar as contas e é importante, mas não só. O primeiro emprego que eu tive no mercado financeiro, eu ganhava R$ 500 por mês e basicamente eu pagava para trabalhar, não era suficiente para pagar o deslocamento, comida e tudo mais. Então não foca no quanto você ganha necessariamente, mas foca em aprendizado para poder ganhar mais. E se você não investe nem R$ 1.000, né, por mês, foca nisso. Primeiro em aumentar a sua renda e conseguir poupar mais. Então assim, beleza, você já passou dessa parte, você já consegue investir mais do que R$ 1.000 por mês, ótimo. Qual que é a minha tese, né? Ela começa assim: primeiro você vai investir em renda fixa. Mladen, tem o Banco Master aí que paga assim. Não, vocês viram que o Banco Master não foi uma boa estratégia, assim como tem outros bancos que também têm promessas de retornos maiores, e geralmente isso não dá certo. E eu tô falando aqui de banco, falando de renda fixa, mas a XP e o crescimento, né, dessa questão da assessoria possibilitou investidores alocarem seu capital em diversos instrumentos financeiros, mas ainda não tem um conhecimento suficiente. Então, CRI, CRA, debenture, não é só olhar a taxa. Essa debenture aqui está pagando IPCA mais 15, vou investir porque IPCA mais 15 é muito melhor do que IPCA mais 7 que o governo está me pagando. Não sei, não tenho, eu não tenho toda essa certeza. Só pela taxa não dá para saber se o produto é bom ou não. A taxa é um dos fatores. Você precisa analisar qual que é o seu risco real. Então, geralmente na renda fixa, quando a gente fala nessa questão de taxa, é uma curva crescente, né? É uma linha reta assim crescente. Ou vai dar muito certo, você recebeu aquilo que você, né, contratou, ou é uma vertical para baixo. Não é uma oscilação que nem renda variável que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É binário. Ou você ganha, ou você vai entrar em uma RJ que basta uma RJ ao longo da sua vida para você perder basicamente a maior parte desse ganho extra que você está buscando só olhando a taxa. Então, assim, você está começando a investir. Investe só em CDB de grandes bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. A renda fixa não é para você ganhar dinheiro, é para você dormir tranquilo, tá? E quanto que você precisa juntar? Depende. Eu costumo dizer que é o valor do estou dormindo bem. E cada um tem o seu valor do estou dormindo bem, tá? Tem gente que é 5 mil, 10 mil, né? De novo, falando de 500 mil, 1 milhão. Eu conheço famílias, pessoas que têm mais de 5 milhões em renda fixa pós-fixada, porque é o valor que eles precisam para se sentirem bem. E tá tudo certo. É um valor que é estratosférico para a maior parte das pessoas, mas para essa família específica, 5 milhões em renda fixa é o que faz sentido ter para eles se sentirem que estão seguros. Então, você vai construir essa sua reserva para dormir tranquilo, e aí quando você atingir essa reserva, é nesse momento que a bola de neve começa a funcionar. É nesse momento que você subiu o morro e está começando a fazer, né, a bola de neve, falando aqui do Warren Buffett, né, do Snowball. Por que eu falo isso dessa maneira, né? Mas se eu tivesse investido já em ações desde o começo, eu ganharia muito mais dinheiro.
Pode ser que sim, pode ser que não. Se você precisar resgatar em um momento ruim, você vai perder. Então é muito preferível que você tenha essa renda fixa para dormir tranquilo. Assim que você construiu, né, essa renda fixa, para mim, virtualmente daqui para frente você poderia investir 100% em renda variável, tá? E aqui várias pessoas vão me criticar, planejadores financeiros, enfim, e eu entendo essas críticas todas, tá? O que eu tô falando aqui é a minha verdade, é a minha tese, tem N teses no mercado, e vou fazer um grande parênteses. Obviamente que se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma casa, se você vai juntar dinheiro para o casamento, isso não vai estar em renda variável. É o que eu falei, você precisa de um valor na renda fixa para dormir tranquilo. E dormir tranquilo engloba todos esses outros projetos da sua vida, tá? Então, quando eu falo que você pode virtualmente investir 100% em renda variável, é aquela parcela do dinheiro que é para longo prazo, para aposentadoria, que não está presa a um fim específico. Então, por exemplo, mano, eu estou pensando em construir uma casa. Perfeito, você tem outros produtos, está num bom momento, pode ser que faça sentido você resgatar, aplicar em renda fixa para dormir tranquilo. Então, essa é a tese. Juntar dinheiro na renda fixa para dormir tranquilo. Isso engloba a reserva de emergência, isso engloba os projetos de curto prazo, isso engloba os projetos de médio prazo, isso engloba viagens, e dali para frente, virtualmente 100% poderia estar em renda variável. Então, se você não está dormindo tranquilo, a sua posição em ações está grande demais. Você não entendeu o que está fazendo. O que são ações? Ações são a menor parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, por exemplo, do Banco do Brasil, você literalmente vira sócio do banco. E aqui eu até fiz a conta. Se você comprar uma ação, você vai ter 0,0000000001745% do banco. E esse número tá certo, tá? Eu fui atrás, o Banco do Brasil tem 5,7 bilhões de ações emitidas. Então, assim, para você ser sócio de 0,01% do Banco do Brasil, você vai precisar ter 573 mil ações. E se a gente considerar o preço atual, é como se você tivesse investido 12 milhões no banco. E aí, vamos supor que o banco vai pagar dividendos. Você vai receber pela quantidade de ações. Se o banco anunciar que vai pagar 50 centavos de dividendo por ação, você que tem uma ação vai receber 50 centavos. Você que tem 573 mil ações vai receber o proporcional. Então, a única diferença entre você e alguém que tem 0,01% do banco é a quantidade de ações que vocês vão ter. Eu vou repetir, a única diferença é a quantidade de ações que você vai ter. Se o banco for distribuir dividendo, você vai receber exatamente a mesma quantidade por ações. Então, assim, qual que é o seu objetivo? É conseguir comprar a maior quantidade possível de ações. Porque quando anunciar dividendo, você vai receber mais. É simples assim. E agora que você já sabe o que é ação, o que é o dividendo, né? Da onde que vem o dividendo? As empresas vão faturar, vão vender, né, algum produto ou serviço. E aí, enfim, tem outros gastos, né? Vai pagar funcionário, vai pagar energia, vai pagar aluguel, vai pagar matéria-prima, vai pagar ali um monte de coisa e sobra um lucro. Esse lucro é o lucro bruto. Você ainda vai ter que descontar impostos e aí sobra o lucro líquido. Desse lucro líquido fica disponível para os sócios decidirem o que vai ser feito. Pode ser reinvestido na própria empresa para continuar crescendo, pode ser distribuído na forma de dividendos. Então, os dividendos são a parte do lucro que as empresas distribuem para os seus sócios. E não é um presente, não é mágica, só o dividendo é o esforço que a empresa teve para converter a sua atividade principal em capital para os seus sócios. Então, vamos recapitular desde o começo. Você já dorme tranquilo porque você tem renda fixa, agora você sabe o que é uma ação, é a menor parte de uma empresa, é a quantidade, né, de ações que a empresa tem. E você já sabe o que é dividendo, você já está 90%, 99% na frente das outras pessoas, e você está pronto para começar a aportar.
Eu invisto desde os 16 anos e eu li muitos livros, né, do Buffett, Munger, Peter Lynch, Graham, Fisher, Howard Marks, o Greenblatt. Assim, todos tiveram sucesso e todos investem de maneira diferente. Então, eu passei muito tempo testando coisas, aprendendo, evoluindo. E o engraçado é que o clique de verdade veio com o investidor brasileiro, né? Então, assim, depois de, sei lá, 15 anos de mercado, foi conhecendo melhor a história do Luiz Barsi, o rei dos dividendos, que fez o clique na minha cabeça de como enxergar as ações e como quem está começando poderia ou deveria investir, né? Não é que os outros investidores estão errados, e nem que o Barça faz 100% correto, né? Mas o clique, né? Aquele negócio que você fala, puta, agora fez sentido. Foi com o curso, né, da Luiz Barsi, Fábio Baroni e o Felipe, do AGF. Porque eles simplificaram o que você deve focar, né? Principalmente para quem está começando. Então, eles têm lá o acrônimo que chama BESH. O que é o BESH? São os 5 setores da bolsa mais resilientes: banco, energia, saneamento, seguro e telecom. Esses são 5 setores, né, que a receita, de certa maneira, é mais previsível. E aí, por que isso é verdade? Quando vem uma conta de energia na sua casa, você costuma pagar, sei lá, R$ 300 de energia, vem uma conta 400, você vai ficar puto, mas você vai pagar essa conta, não tem muito o que fazer. A mesma coisa com a água, aumentou a conta, você vai lá e você vai pagar. Seguro da casa, seguro do carro, sei lá, começou a guerra na Ucrânia, agora eu vou cancelar meu seguro do carro porque começou a guerra. Não, você vai continuar pagando normalmente. Então, consegue entender a lógica? Esses setores têm uma receita mais previsível. Ou pelo menos não vai sumir da noite pro dia, porque agora a água da sua casa é tecnológica e vem por Wi-Fi, sei lá. E é por isso que são setores mais resilientes, né? Mas, óbvio, mano, o Banco do Brasil diminuiu o lucro porque começou a emprestar pro agro e o agro tá com problemas e tem inadimplência subindo. Sim, vai ter essas oscilações, como qualquer empresa. São setores mais previsíveis do que o varejo, do que a aviação, do que petroquímico, do que a Vale, que é commodity, do que a Petrobras, enfim. Então, assim, por que as pessoas torcem o nariz para essa estratégia? Demora demais para ver resultado. Ou então, do outro lado, as pessoas que fazem fluxo de caixa descontado melhor que os outros e para eles a valorização da ação é mais importante do que a renda que é gerada por dividendo. Mas por que eu gosto dessa estratégia? O que me faz divulgar, né, essa maneira de investir? Porque te salva de muita enrascada. Para pagar dividendo, como eu falei, a empresa tem que ter lucro. E se a empresa tem lucro constante, é mais difícil dela quebrar. Então, a maioria das pessoas não é expert, a maioria das pessoas não tem anos de mercado financeiro, a maioria das pessoas não sabe ler balanço, a maioria das pessoas segue dicas. E muito mais importante do que ganhar dinheiro é não perder, tá? Então, assim, eu levei 15 anos para ter esse momento eureka e falar, puta, isso aqui faz muito sentido. E eu trabalho no mercado financeiro, sou profissional, né? Agora imagina alguém que não se dedica, não lê, não... e não quer dizer que eu não tinha sucesso antes, tá? Fazem mais de 20 anos que eu atuo, né? Como investidor e ajudo outras pessoas a investir. Sempre tive sucesso, mas aquele clique de verdade, aquele momento eureka, foi justamente após estudar mais e ler sobre o Barsi, tá bom? Vou mostrar para vocês o resultado de alguns clientes e eu não tenho esse resultado de 15 anos em sistema, eu tenho dos últimos 5 anos em sistema, alguns até um pouquinho maior, mas é muito legal de perceber que todos têm um comportamento muito parecido, né? Começa pequenininho, depois vai aumentando. Alguns se enxergam depois de 5 anos que o negócio realmente funciona e começam a fazer mais aportes e a barra cresce.
Que nem aqui, ó, 1, 2, 3, quarto ano, agora eu entendi, agora eu gostei, e continua aportando mais e vê o valor aumentando. Tem alguns, de novo, ó, 2015 a 2019 basicamente era fundo imobiliário, 2019 2020 começamos a investir em ações e depois foi entendendo a estratégia e aumentando cada vez mais os aportes. Mas todos têm um comportamento muito parecido. Seja de alguém aqui que, por exemplo, qual que é o menor retorno? Aqui, ó, 160 mil por ano de dividendo, seja alguém que tenha 1 milhão e 800, 2 milhões aqui por ano de dividendo. Então, isso que eu gosto na estratégia. Funciona para todo o tamanho de carteira e é replicável, né? Então, por que eu gosto muito dessa estratégia? Você passa a ser o ator principal, né, o protagonista da sua carteira. Você não depende da curva de juros cair, da curva de juros subir, você não depende do gestor que você está investindo acertar naquele trade específico, naquela estratégia específica, ou acertar o próximo Bitcoin, né? Não sei se tem muitos investidores novos, né? Mas há um pouco tempo atrás, ou há muito tempo atrás, todo mundo queria investir na próxima Magazine Luiza, né? Antes de 2020, qual que é a próxima Magazine Luiza? Porque a Magazine Luiza subiu muito. E de 2020 para cá, a Magazine Luiza caiu muito. Então, quando a gente coloca na nossa estratégia de investimento que o aporte é importante, você passa a ser o protagonista do resultado da sua carteira. Você não fica tanto dependendo da sorte, da oscilação, de acertar o trade específico. A vida fica muito mais leve, né? Então, só depende de uma coisa, de você trabalhar, de você aportar e não fazer besteira demais que dá certo. Vocês viram alguns casos ali, todos têm um comportamento parecido, né? No primeiro ano um pouquinho, depois vai crescendo essa renda e até chegar no seu objetivo. Então pode ser entediante, tem algumas pessoas que, pô, Madem, mas você só fala de aporte, pô, Madem, mas o primeiro ano você só investiu em Taesa, pô, Madem, mas agora você só está investindo em Banco do Brasil, faz quantos meses de aporte que é só Banco do Brasil? Então é entediante, mas dá certo, né? E vamos lá. Agora você já tem a sua reserva de emergência, já dorme tranquilo, sabe o que é ações, sabe o que é dividendos, sabe quais são os setores que são mais seguros para investir. O próximo passo é aprender a analisar empresa, né? E assim, nessa parte eu confesso que talvez eu não seja a melhor pessoa para ensinar, não tenho didática, não tenho talvez a paciência necessária para passar esse conteúdo na profundidade que o assunto merece. Mas esse vídeo seria legal eu trazer pelo menos um cheiro de como enxergar as ações, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, do setor bancário, né? Você pode começar a análise do banco com a letra A, depois vai para o banco da letra B, depois o banco da letra C. Isso foi o que o Buffett fez nos Estados Unidos. Ele pegou o abecedário das ações americanas e foi estudando uma a uma para entender o que faziam e como ganhavam dinheiro. Então, se você listar das empresas de maior valor de mercado, por exemplo, setor bancário, você vai encontrar o Itaú. E você vai ver, se você olhar os dividendos, que ele pagou muitos dividendos em 2025, mais do que a média que normalmente ele paga. Vou abrir aqui, ó, Ocean 14, YouTube 3, dividendos de YouTube. Ele pagou R$ 4,75 de dividendo no ano de 2025. No ano de 2024, 2,44, 23, 1,29, 0,37, 0,32. Tá? O mesmo você vai fazer para outros bancos, para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Santander. E aí o que você vai fazer? Como é que você faz? Como é que você começa essa análise? De novo, dentro dos setores do BESH, entra no setor que você tem mais curiosidade de se aprofundar, lista as empresas que estão naquele setor e você vai somar os dividendos dos últimos 5 anos e dividir por 5. O que você tem com essa informação? Qual que é a média
de dividendo que aquela empresa pagou nos últimos 5 anos. Como você viu no Itaú, no último ano foi 4,15, no primeiro ano foi 87 centavos. A média não é os 2 dividido por 2, mas quanto foi nos últimos 5 anos. Então, 4,73 mais 2,44 mais 1,29 mais 0,87 mais 0,82. E aí, se você somar tudo isso, se eu não tiver feito a conta errada, vai dar R$10,15. E aí, se você dividir por 5, você chega numa média de R$2,03 de dividendo por ano. Então, o que isso quer dizer? Se você comprar uma ação de TUB3, você vai receber, em média, é esperado em média, R$2 de dividendo ao ano. Então isso é muito, isso é pouco. Como é que você faz para saber se isso é muito, se isso é pouco? Você vai ver qual que é o preço de negociação do Itaú. Deixa eu abrir aqui, TUB3. Agora está sendo negociado a R$37,13. Então você vai pegar os 2,03, dividir por 37,13, 37,10, enfim, alguma coisa aproximada assim, e você vai chegar na média, o valor esperado médio que você vai receber de retorno, falando só de dividendos, não estou falando de valorização da ação, considerando o dividendo dos últimos 5 anos. E se você fizer essa conta de 2 dividido por 37, você chega na faixa dos 5%, 5 ponto alguma coisa por cento. Então esse é o seu primeiro indicador. Se você comprar aquela ação hoje, você espera receber por volta de R$2 ao ano de dividendo. O que é o curioso? O que é o legal? A gente está falando de Itaú a R$37, né? Se por algum motivo o Itaú estiver sendo negociado a R$74 e você comprar, considerando o histórico dos últimos 5 anos de dividendo, você vai receber só 2%, 2,7% de dividendo. Isso é pouco. Se você estiver olhando o mercado e por algum motivo o Itaú cair para os 18,50, você vai estar recebendo 10% ao ano, 11% ao ano de dividendo. Já passa a ser mais interessante. Então, você consegue perceber que quanto mais barato você comprar ação, melhor vai ser o seu retorno? E eu não estou falando de valorização, né? É importante você saber por que aquela empresa desvalorizou. Mas se estiver dentro do BEST, se estiver dentro dos 5 setores, tem grande chance dessa queda ser uma oportunidade, na verdade. Então, é que nem o Luiz Alves fala, né? Bolsa é só alegria. Quando sobe, meu patrimônio valoriza, e quando cai, eu consigo comprar renda mais barato. E assim que você chega na conta do quanto você espera em média que aquele ativo vai te dar de retorno. O que eu sempre faço paralelo, né? Quando você vai comprar um apartamento, por exemplo, vou investir R$500 mil no apartamento. Você não espera que aquele apartamento vai te render, sei lá, 10 mil por mês de aluguel. Você investiu 500 mil, não vai te dar 10 mil por mês de aluguel. Não faz sentido, ninguém aluga aquele apartamento por 10 mil. Quando você compra uma ação, qual que é o retorno que você está esperando da ação? É como se fosse o aluguel desse apartamento. A única diferença é que o apartamento você não tem todo dia um corretor te falando quanto ele vale. Comprei R$500 mil no apartamento, amanhã bate alguém na sua porta, amado, eu compro por 480 mil o seu apartamento. Você fala, nossa, meu Deus, perdi 20 mil, agora eu tenho que vender o meu apartamento porque desvalorizou 20 mil. Ninguém faz isso. Agora, se você investe R$500 mil em ações e no dia seguinte desvaloriza 20%, você olha no seu extrato, no seu celular que desvalorizou esses 20 mil, você fala, meu Deus, perdi 20 mil, preciso vender essa ação porque, meu Deus, eu estou perdendo dinheiro. Você entende como não se deve olhar as ações? Não é para olhar a cota no dia a dia. É como se você estivesse comprando um apartamento e esperar o aluguel, esperar aquela renda acontecer. E outro ponto também que você talvez deve estar se perguntando, né? Pô, mano, você fez a conta ali e o Itaú está pagando por volta de 7% de dividendo, né? Mas renda fixa paga 15%. Por que eu vou investir em Itaú para receber 7 não, 5%? Tô falando 7 porque eu tô com o Banco do Brasil na cabeça. Paga 5% de dividendo. Por que eu vou investir no Itaú que paga só 5% de dividendo e não investir na renda fixa? Porque se você se lembra do que eu falei dos dividendos, é uma parte do lucro que é distribuída aos sócios. Então tem
outra parte do lucro que não é distribuído aos seus sócios. Tem outra parte do lucro que continua na empresa para ser reinvestido. E no caso do Itaú, ele distribui 60%, 65% mais ou menos do dividendo. Isso quer dizer que eles ficam com 35%, 40% para fazer o banco continuar crescendo e esse dividendo crescer ao longo do tempo, como você viu de 80 centavos para 4,15, 4,75 do ano passado. Então, nem tudo o que você recebe de dividendo é o seu retorno total da ação. E por isso que você precisa entender o que você está fazendo. Por isso que eu estou passando aqui. É só uma aproximação, é só para ter uma ideia do racional. Por que eu acho que dividendos é uma métrica interessante. Que se a empresa tem lucros constantes, é pequena ou menor a chance dela vir a quebrar. Então vamos falar do Banco do Brasil agora. Ó. Banco do Brasil, que é o assunto da vez. O Banco do Brasil desvalorizou 40% ano passado, ó, dividendos do Banco do Brasil. Então, no ano passado, em 2025, quem é sócio do Banco do Brasil recebeu R$1 de dividendo. Em 2024, recebeu R$2,35. Em 2023, R$2,11. R$2,02. R$1,13. Você vê que não é tão constante, tem suas oscilações. O que você tem que fazer? Dividir, né? Somar esses valores e dividir por 5. Então, 1,04 mais 2,35 mais 2,11 mais 2,2 mais 2 mais 1,13. Se você somar tudo isso dá R$8,65. E se a gente dividir por 5 chega a 1,73. Então esse é o retorno médio por ação que você vai receber ao ser sócio do Banco do Brasil. E ele está sendo negociado na faixa dos 21,70. Então o retorno esperado médio de dividendo, se você comprar hoje, é de 7,9% ao ano. Mas Mladen, você está falando que a média é de 1,73. Por que você fez a conta de 1,10 no vídeo anterior? Ou por que você está considerando 1,10 nas suas compras? Porque eu sou profissional do mercado. O Banco do Brasil anunciou que o retorno esperado, enfim, o lucro esperado para o ano passado é de 21 bi. E anunciaram que vão reduzir a distribuição de lucro de 45% para 30%. Então, se você fizer a conta dos 5,7 bilhões de ações dividido pelo lucro de 21 bi, você vai chegar num valor de lucro por ação. E eu fiz a conta dos 35% desse lucro por ação esperado. E eu chego numa conta de R$1,10. Então, por mais que o número ali está 1,73, né, se você somar os 5 anos de dividendo e dividir por 5, pode ser que você não receba esse 1,73 nesse primeiro ano, porque nesse primeiro ano o Banco do Brasil está passando por uma crise, tem os defaults, né, os calotes do agro pressionando os números, e vai estar mais próximo de R$1,10. Então eu faço a conta no R$1,10. E é por isso que eu morro de medo dessas simplificações, e é por isso que eu não fico divulgando por aí a estratégia, eu mostro mais como eu faço. Porque, assim, vocês acreditam em tudo que vocês veem na internet e não entendem do básico. Não é só pegar uma lista de dividend yield, né, que é outro indicador do mercado financeiro. O dividend yield é o dividendo do ano passado dividido pelo preço atual. Então eu suavizo essa média com os últimos 5 anos para chegar num valor médio de dividendo e não só considerar um ano. Então se você pegar o dividend yield de Itaú considerando só os 4 e pouco, vai ficar enorme. Mas não dá para considerar isso, porque na média é muito menor. E ele não vai continuar pagando 4,75 todo ano daqui para frente. E tem outro agravante também, que eu preciso registrar aqui no vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, teve a tributação dos dividendos do ano passado, então muitas empresas vão aumentar a distribuição de dividendo para evitar essa tributação dos 10%, e isso vai alterar totalmente, vai bagunçar totalmente os números para quem, de novo, não sabe, não entende o que está fazendo. Então, não é só pegar uma lista de quem paga mais dividendo naquele ano, naquele período específico. Não é só pegar os últimos 5 anos, mas eu quero que vocês entendam o racional por trás. Se eu comprar uma ação, qual que é o retorno esperado que eu tenho daquele ativo? E não existe atalho. Se você pegar a lista, pode ser que vai dar errado.
E isso é uma coisa que, por exemplo, me pedem constantemente para eu colocar na plataforma Mlad 3, mas não é tão simples porque pode induzir ao erro. Você vai pegar uma ação que por algum motivo não recorrente pagou muito dividendo, vai comprar achando que vai se repetir esse número e não vai acontecer. Então, de novo, eu morro de medo dessas simplificações porque não é tão simples assim, mas o racional é simples, a lógica é simples e eu acho que é isso que vocês precisam fixar. E, enfim, de novo, eu como profissional tenho comprado o Clabin para clientes e para mim, e ela paga 4% de dividendo e não está no Bash, por exemplo. Então nem tudo é o Bash, nem tudo é só o dividendo, tem muita coisa por trás. Mas para quem está começando e para tentar passar um pouco desse clique que eu tive, essa é a história. Olhar o quanto que a empresa remunera os seus sócios, olhar o quanto que ela está sendo negociada no mercado e se esse valor for compatível com o que eu espero de retorno, eu compro. Se não for, eu não compro. É simples assim. E o que mais que eu posso falar? O vídeo já está ficando longo, né? Então assim, já que a gente está falando de simplificação, vou finalizar o vídeo aqui falando da importância do aporte mensal, né? Então, na minha carteira pública, para quem não sabe, né, vou até abrir aqui o MAD 3 para mostrar. Na minha carteira pública, eu tenho investido R$10.000 por mês para mostrar o conceito. MAD 3, resumo. Então aqui, ó, na minha carteira pública, eu tenho investido R$10.000 por mês para mostrar o conceito que essa simplificação funciona. É importante o aporte mensal. Então, aqui tem 25 meses investidos. E aí, se a gente fizer a conta aqui dos proventos, né? No primeiro ano eu recebi R$3.600. Então, se eu quero ter R$120.000 de renda, né? Por que eu tô falando dos R$120.000? Eu invisto R$10.000 por mês. A partir de qual momento eu vou passar a receber R$10.000 por mês de renda? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Primeiro ano eu recebi R$3.600, então de 10 mil, aqui é por mês, né? Então 3.600 dividido por 12 vai dar R$300. R$300 de 10 mil é 3% do objetivo. No segundo ano recebi 11.600. Se a gente dividir por 12 é por volta, né, de R$1.000 aí por mês. Tô falando que no segundo ano eu cheguei a 10% do meu objetivo. Eu consegui receber um mês dos 12 de dividendo. E aí uma coisa que é engraçada é que, nossa, mano, mas vai demorar muito para você receber esses R$10.000 por mês. Se no segundo ano você está recebendo só 10%, vai demorar 20 anos para você alcançar o seu número. E não é isso. As pessoas fazem contas, as pessoas que eu digo, eu me incluo nisso, tá? Somos seres humanos. É conta aritmética, né? Não consegue pensar no exponencial. Mas se você notar, no primeiro ano eu recebi 3% da meta. No segundo ano, se você fosse fazer essa conta reta, né, diretamente, o esperado era 6% e não 10%. Então não vai demorar 20 anos para eu atingir os meus R$10.000 por mês de renda ou R$120.000 de renda anual. Pode voltar o vídeo para ver como, né, 3% no primeiro ano e 10% no segundo. E não é 6 na escala aritmética como a nossa cabeça tenta fazer a conta. 10% em 2 anos, então vai demorar 20 anos para fazer. Não é isso. Em média, demora de 6 a 7 anos para você receber a renda do que você investe. Então, se você investe R$10.000 por mês, vai demorar 7 anos para você começar a receber R$10.000 por mês. Se você investe R$1.000 por mês, vai demorar 7 anos para você receber R$1.000 por mês de dividendo. Se você investe R$5.000, vai demorar 7 anos para você receber essa renda de dividendos. 7 anos é muito tempo, concordo. Vai demorar bastante tempo, por isso que é entediante. Só que eu sempre repito, é entediante, mas funciona.
que é o legal dessa estratégia? Vai demorar 7 anos para receber o que eu aporto. Quanto tempo demora para dobrar? Então, se eu investo 10 mil, vai demorar 7 anos para receber 10 mil. Quanto tempo demora para começar a receber 20 mil por mês de renda? São 14 anos? Já que demorou 7? Não, não vai ser 7. Vai demorar mais 4 anos para eu sair dos 10 para os 20 mil de renda. E quanto tempo demora para eu sair dos 20 para os 30 mil de renda? Vai demorar mais 3 anos. Então, ao todo, para você receber, sei lá, 3 vezes a renda que você está aportando, né, que você investe, vai demorar 12 anos. E por que eu estou dando atenção para esse número, né? Se você investe, por exemplo, 30%, né, se você consegue economizar 30% do seu salário e investir todo mês 30% do seu salário, vai demorar 12 anos para você estar livre. O que é estar livre? Poder fazer o que você quiser, porque o dinheiro que você acumulou já é suficiente para pagar o seu custo de vida. Então, se você poupa menos, vai demorar mais tempo. Se você poupar mais, vai demorar menos tempo. E é por isso que é importante aumentar a sua renda. Então, tem gente que tá achando um absurdo eu falar de 30%, mas eu conheço pessoas que poupam 50%, 60% da renda. E eu conheço pessoas também que poupam 5% e 10% da renda. Vai demorar mais tempo para você atingir um número que o seu capital acumulado, que a sua bola de neve, vai crescer no tamanho suficiente para pagar os seus gastos e você poder ser livre. E livre não é parar de trabalhar necessariamente, é trabalhar com mais leveza, trabalhar com o que você gosta. Não é que você precisa trabalhar com o que você não gosta para construir dinheiro, né, construir patrimônio. Você pode trabalhar com o que você gosta e vai construir patrimônio, mas nem todo mundo tem essa sorte, por isso que eu falo dessa maneira. Então, o maior segredo dos juros compostos é você ter o que compor. Quanto mais você poupa, mais vai crescer o seu patrimônio. Então é isso, esse vídeo ficou longo, espero que tenham entendido um pouco do racional. Primeiro precisa trabalhar para ganhar mais, trabalhando para ganhar mais você precisa continuar dormindo tranquilo, então renda fixa, acumulando renda fixa para reserva de emergência, para oportunidade, para casa, para casamento, para todos os projetos que você quer ter. A partir daquele momento, quando você acha que já está no momento de juntar dinheiro para aposentadoria, para um futuro, para ver essa renda crescer, você investe em ações. E com esse racional, se eu investir R$100, o quanto esse R$100 vai me entregar de retorno em dividendo. É como se fosse um imóvel. A única diferença é que você negocia mais fácil, não tem que passar por uma imobiliária. E em 2 dias o dinheiro está na sua conta, não é que nem um imóvel que você acha que vale 500 mil e quando você vai tentar vender te oferecem 450, 400, enfim. São poucas surpresas para cima no mercado imobiliário, a maior parte é para baixo. Enquanto que no mercado financeiro não tem surpresa, é o preço que está na tela, pro bem ou pro mal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu costumo fazer. E façam seus comentários, tirem suas dúvidas, usem a plataforma Mlad 3 para registrar os seus aportes e tenham paciência. Paciência e disciplina faz o patrimônio crescer e fazer com que você atinja os seus objetivos. Beleza? Então é isso, pessoal. Bom final de semana e a gente se fala. Até mais.